Prezados irmãos, nós já estamos vivendo o primeiro dia do novo ano. E já temos como companheira de caminhada a Maria, a Santa Mãe de Deus. E não devia ser diferente, porque Maria foi uma presença marcante ao longo toda a vida de Jesus. Ela esteve indelevelmente unida ao seu filho na concepção, na gestação, no seu nascimento. O levou carinhosamente ao templo para ser apresentado ao Senhor, para que assim se cumprisse a lei de Moisés, segundo a qual todo filho primogênito do sexo masculino devia ser consagrado ao Senhor. Carregou Jesus em seus braços, quando teve que fugir para o Egito, a fim de escapar da fúria assassina do rei Herodes o Magno, que queria matar o menino. Foi compreensivo com ele, quando adolescente, aos 12 anos, permaneceu lá no templo de Jerusalém, conversando, dialogando, debatendo com os doutores da lei, após 3 dias de ausência. Exortou o seu filho Jesus a realizar o seu primeiro grande milagre, lá nas bodas de Caná, onde ele transformou a água em vinho, para a alegria daqueles noivos e para o bem-estar de todos os convidados. Esteve junto ao seu filho no momento doloroso da cruz, quando naquela ocasião Jesus a confirmou como mãe de toda a humanidade. E estamos celebrando a solenidade de Santa Maria, a Mãe de Deus. É uma festa muito antiga, porque esse título de Santa Maria, Mãe de Deus, foi dado a Maria lá no Concílio de Éfeso, no ano de 431. Ora, Jesus é Deus. Maria foi a mãe de Jesus, nada mais justo que seja considerada como a Santa Mãe de Deus. E o evangelho que agora nós ouvimos é, na verdade, a continuação daquele texto que foi lido na noite de Natal. E diz que os pastores foram apressados e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Ora, nós sabemos que para a sociedade judaica daquela época, sobretudo a classe religiosa, os pastores, eles eram considerados pessoas impuras, indignas e por isso marginalizados, porque eles viviam conduzindo os seus rebanhos de um lado para o outro, à procura das melhores pastagens, e invadindo o terreno dos outros. Não tinham, digamos, morada fixa, e por isso eles não podiam cumprir na íntegra todos os preceitos exigidos por aquela religião antiga. E por isso eram desprezados. Meus irmãos, nós precisamos corrigir certos defeitos, digamos, preconceitos enraizados em nossa espiritualidade, porque nós precisamos rever os nossos relacionamentos, porque aquilo que os homens desprezam, rejeitam, desvalorizam, abandonam, Deus recolhe, recupera e transforma esses restos da sociedade em alvos prediletos da sua revelação. Uma certa vez Jesus, então,
vendo que os grandes e poderosos não davam a mínima para a sua doutrina, para o seu ensinamento, ele elevou ao Pai Celestial uma oração dizendo assim: eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas misteriosas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, aos humildes. Foi o que aconteceu com os pastores. Eles que nada valiam, foram os primeiros que receberam o anúncio do nascimento de Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. E o que foi que eles fizeram? Largaram os seus afazeres e foram apressados para o local do nascimento de Jesus. E quando chegaram lá, o que foi que eles viram? O que encontraram? Pois não viram nada de extraordinário, somente Maria, José e o menino lá deitado na manjedoura. Eles não viram uma criança lá com o rosto de anjo, com uma auréola ao redor da cabeça. Lá não viram anjo descendo e subindo em todas as direções, como diz um certo cântico entoado nas nossas celebrações. Nada disso. Viram somente a criança com seu pai, com a sua mãe. Mas naquela criança simples, pobre, humilde, indefesa, carente de proteção, reconheceram o próprio Salvador do mundo. Meus irmãos e irmãs, muitas e muitas vezes nós buscamos para alimentar a nossa fé sinais mirabolantes, sensacionalistas, extraordinários. Desejamos presenciar, assistir algum milagre. Gostaríamos de ver aparições. Muitos até prefeririam receber de Deus manifestações através de sonhos. Enfim, aguardam que Deus se manifeste prodigiosamente. Ora, quem, irmãos e irmãs, assim se comporta naturalmente, que não está observando na íntegra, na sua autenticidade, os ensinamentos do Evangelho, porque aquele que realmente tem fé não precisa dessas fracas muletas, dessas escoras frágeis. São Lucas, lá no capítulo 11 do seu Evangelho, registra que, naquele tempo, o povo exigia que Jesus realizasse um sinal, para que eles pudessem acreditar que ele era realmente o Filho de Deus, o Messias enviado. E Jesus, meio decepcionado e aborrecido, respondeu: para esta geração perversa não será dado nenhum sinal. Vejam, chamou de perversos aqueles que para acreditar precisam de sinais. Eu me lembro que quando pároco de Orém, já isso há mais de 20 anos atrás, por lá chegou o boato de que Nossa Senhora estava aparecendo para uma jovem adolescente de 15 anos, lá para as bandas, de São Domingos do Capim. E o pároco daquela paróquia me disse que foi um rebuliço, uma agitação na cidade. Muitos correram para casa, lá da vidente, para pedir a sua bênção, para curar suas doenças. Alguns chegaram ao cúmulo de se ajoelharem diante da garota para se confessar, para pedir conselhos. Quanto engano, fantasia, ilusão. O verdadeiro discípulo, irmãos e irmãs, é aquele que diante da mensagem da palavra de Deus se deixa tocar por ela, se torna sensibilizado, responde sim
a exemplo de Nossa Senhora, para o discípulo autêntico, é suficiente, basta a palavra de Deus e não mais, porque ele reconhece na palavra o Pai que chama para a salvação. Ouvimos no Evangelho que os pastores, diante da Sagrada Família, o que foi que eles fizeram? Logo, alguns responderiam imediatamente, se ajoelharam para adorar o menino. É verdade que alguns artistas plásticos, alguns pintores lá do passado, na sua imaginação, assim fértil, piedosa, retrataram, pintaram em suas telas, em seus quadros, os pastores agindo assim, porém, o Evangelho não diz nada disso. Fala que eles, ao chegarem diante do berço do menino, permaneceram quietos, calados, nada disseram, somente observaram, estupefatos, impressionados, a estupenda obra que Deus realizou por nós. Somente depois é que eles saíram correndo e alegres foram comunicar o que tinham visto aos outros. E diz o Evangelho que todos os que ouviam os pastores ficavam impressionados. Perguntemo-nos, nós, irmãos e irmãs, diante da mensagem alegre, da boa notícia do Evangelho, o que fazemos? Logo nos perguntamos, como devemos agir, o que devemos fazer, mas antes de perguntar-nos o que devemos fazer, imitemos os pastores. Paremos para contemplar, para nos alegrar, para nos deslumbrar e agradecer diante desta obra prodigiosa que Deus realizou por nós, que é o grande mistério da sua encarnação. Bom, depois, somente depois, é que nós, irmãos e irmãs, procuremos corresponder ao seu amor com uma vida moral e espiritual, santa, coerente e fiel. Diante desta maravilha que Deus realizou por nós, que é o mistério da encarnação, infelizmente, nós não mais nos impressionamos, nós não nos admiramos, nós, infelizmente, perdemos a capacidade de nos maravilhar. Conta-se que, lá no alto das montanhas, vivia uma mulher pobre, na sua humilde casinha, e ela tinha um filho de 12 anos, um adolescente, que nunca tinha visto, contemplado o mar, o oceano, que sempre vivera nas montanhas. E ela prometeu àquele filho levá-lo até a beira da praia, para que ele pudesse ver o mar pela primeira vez. E assim foi. Um dia desceram da montanha, subiram no trem e foram em direção à praia, ao litoral. Antes de chegar lá, ela colocou nos olhos do filho uma venda, para que ele não visse, o mar de longe. Ela queria provocar nele um impacto, para ver qual reação ele teria. Desceram do trem, ele com os olhos vendados, e ela o conduziu até a beira da praia. Ali a uns 200 metros, estava um velho cargueiro, um navio que encalhou, estava todo enferrujado, sem mais utilização. Então, ela, ansiosa para ver o comportamento dele, tirou dos olhos a venda. Ele olhou para o mar, para um lado, para o outro, viu o velho cargueiro, inútil, enferrujado, bateu no ombro da mãe e disse assim: mãe, veja lá, o trem que está tomando banho. Quer dizer, diante do gigantismo, da imensidão do oceano, ele fixou apenas um detalhe inútil. Não foi capaz de se admirar,
não foi capaz de se impressionar. Meus irmãos e irmãs, talvez seja por isso, quem sabe, que as nossas assembleias, celebrações, são tristes, sem vida. Nós, naturalmente, não nos animamos, é sempre um pequeno grupinho que está ali cantando, animando as celebrações, enquanto que a assembleia não se deixa contagiar, é uma assembleia quase que indiferente, insensível, todos mudos, quietos, calados, que nem sequer respondem às aclamações da Santa Missa. Não nos animamos, não nos maravilhamos. Isto, naturalmente, revela um indício preocupante. Perdemos, naturalmente, aquela condição de ficar impressionados, encantados pelo sagrado, pelos mistérios que a fé nos apresenta. Um dos maiores, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus que veio nos visitar, armar a sua tenda, a sua barraca entre nós, e nós nem nos tocamos, porque se assim fosse, na noite de Natal, ontem, esta igreja seria tão pequena para tantos cristãos católicos que pertencem a esta paróquia, mas estão insensibilizados, frios, indiferentes, não mais se impressionam com aquilo que Deus operou, realizou no meio de nós. Nós ouvimos no Evangelho que a alegria contagiante dos pastores provocou em Maria uma reação, tanto que diz o Evangelho, ela meditava, guardava aquelas palavras em seu coração. Significa que Nossa Senhora sabia ver em tudo que estava acontecendo a concretização, a realização do projeto de Deus, isto é, a mão de Deus agindo. Nossa Senhora não se comportava como nós, porque nós muitas vezes diante de pequenas contrariedades, logo nós nos deixamos perturbar, nós nos inquietamos quando estamos diante de certas novidades, particularmente aquelas que vêm questionar a nossa própria fé. Maria não, guardava a palavra de Deus e meditava sobre ela no escondimento, no íntimo, no silêncio do seu coração, e por isso ela conseguia ver em tudo o projeto de Deus acontecendo, até mesmo quando, traspassada de dor, ela viu seu filho agonizando na cruz. Lá, certamente, ela acreditou que era realmente o Filho de Deus e que nele se cumpria tudo aquilo que tinha sido anunciado, predito, vaticinado pelos profetas. Neste ano novo, já em companhia da Santa Maria, a Mãe de Deus, invoquemos a sua intercessão, imitemos o seu exemplo, acolhamos a palavra de Deus, procuremos levá-la a sério, meditar profundamente em nosso coração para colocá-la em prática, para que, neste novo ano que nós já iniciamos, aconteça o que acontecer, nada, irmãos, venha a perturbar a alegria e a paz do nosso coração.